dia! Bem-vindos ao Trends News, episódio 108, um episódio super especial, nosso último episódio de 2023. Eu sou Renato Grau, estou aqui com a nossa musa inspiradora, Marta Gabriel, e nós faremos o show de hoje, com um podcast que tem sempre a missão de trazer as últimas novidades e tendências do nosso mundo em transformação digital. E o Assiri ligou aqui e quis participar. Está dando boas-vindas à querida Marta. Marta, o que você traz para a gente hoje, nesse final de 2023? Bom dia, meu querido. Acho que é o ano mais acelerado, acho não, tenho certeza, né, da nossa história. Então, eu imagino que todos os nossos queridos co-hosts vão falar um pouco sobre que ano, né? Foi, assim, um ano intenso em todos os sentidos, em tecnologia, a gente pode considerar, eu acredito que vai ficar marcado na história como o ano da ascensão da IA, né? Da mesma forma que 2000 ficou como ascensão da web. Há muita tensão geopolítica, mas o que eu queria falar, assim como retrospectiva, a gente está num cenário bastante agitado, incerto, né? Então a gente tem falado bastante de futuros, etc. Mas o foco no presente. E falando de presente, eu gosto de todo final de ano analisar os resultados de busca. O Google solta um relatório com os termos mais buscados ao longo do ano, né? E eu sempre brinco que a busca ela é um termômetro social, né? Quando você analisa isso de forma geral, você começa a sentir inquietações, desejos de uma população, de uma cultura, de um país. E aí, analisando o Brasil, eu fico triste, porque eu olhei os resultados do Brasil e a gente teve um ano tão tecnológico, um ano tão intenso, com tantas coisas acontecendo no mundo. E aí, quando você vê nas perguntas o quê, nas perguntas por quê, para entender o que está acontecendo, tem muito pouca coisa de tecnologia, de educação, tem muito pouca coisa nesse sentido. Então, só para deixar alguns dos tópicos que estão na lista dos brasileiros, né? Então, por que a gente pensar, eu acho perfeito entender guerra, mas tirando o primeiro, que é porque entender a guerra em Israel e Gaza, que, aliás, eu acho importante que as pessoas entendam mesmo que uma guerra acontece antes de falar qualquer coisa sobre ela, né? Mas várias das coisas são coisas que não têm, assim, não estão no zeitgeist, né? Não estão no nosso tempo, na nossa vibração, naquilo que realmente está mudando e transformando. Se a gente pegar o que é, se a gente pegar o que é no número 9, tem o que é ChatGPT, pelo menos está entre os top 10, mas no restante também não tem outras coisas que talvez não interessem tanto, né? Se a gente pegar na parte de o que teve em alta no Brasil em 2023, a gente não vê nada de tecnologia também nesse sentido. Então, considerando que a gente tem um mundo que muitas das pesquisas que eu tenho postado, repostado, né, de estudos de grandes think tanks sobre tendências e desafios das empresas para fazer transformação digital, para conseguir se manter relevante no futuro, né, toda aquela coisa da ambidestria corporativa, a gente tem duas dimensões importantes, que é a parte de pessoas, né, então, reskilling, skilling, para acompanhar esse processo, e a gente tem a parte de tecnologia. Então, a gente vê que isso, para qualquer ser humano, é fundamental, e a gente não vê isso refletido nas questões de busca, né? Então, eu acho que a busca é um termômetro, eu aconselho que todo mundo veja, o Google acabou de divulgar o relatório, todo final de ano a gente vê, dá para ver Brasil, dá para ver Mundial, e essa é a minha reflexão desse ano, né? Que eu fico triste, eu espero que ano que vem a gente veja as buscas no Brasil muito mais termos ligados com o que vai trazer a gente para o futuro melhor para todos nós, né? Usando tecnologia, desenvolvimento humano, etc. Menos fofoca de mídia, mais foco em se desenvolver, em a gente realmente ir juntos para um futuro melhor. E, então, para encerrar, e aí eu vou acompanhar aqui para a gente poder bater um papo e dar os pitacos, eu vim de branco hoje, né? Porque o que eu mais quero para o ano que vem, de verdade, todo ano a gente fala, ano que vem a gente deseja paz, amor, harmonia, papapá, papapá, paz. Que a gente consiga achar um caminho realmente de articulação para a paz. E ali eu imagino que vários de nós aqui hoje vão falar de IA, e a gente tem visto uma iniciativa de regulação bastante forte da IA no mundo, né, no Brasil, no mundo, e aí é importante lembrar como a paz é importante para isso,
porque sem paz, a IA ela não tem fronteiras, e a gente precisa, para regular a IA, a gente precisa que todos os países, que internacionalmente a gente tenha algum tipo de acordo, fluição. E não adianta, por exemplo, um país colocar regras super rígidas com relação ao uso de IA e outro país não, e essa IA flui com dados, né, ela não reconhece fronteiras, é uma dificuldade enorme de a gente fazer essa ligação. Então, que a gente encontre a paz por vários motivos, até para a gente ter sustentabilidade para o futuro. Então, é isso, Grau, querido, devolvo aqui a batuta para você e vamos lá nessa sinfonia, que eu acho que vai ser bem bonita hoje. Daqui, você está falando das pesquisas do Google, e a gente está falando tanto de IA, né? Segundo pesquisa aí da Harvard, até 2030, serão mais de 7,2 trilhões de reais em IA, né, no mundo. É um número muito considerável. E você falando do Google, né, dos algoritmos, até que ponto você acha, né, que a IA vai interferir nesse mundo dos algoritmos, buscas e tudo isso? Total. Ó, Grau, eu não quero deixar ninguém deprimido para o final do ano. Todo mundo que fala comigo fica deprimido, né? Aí todo mundo fala que o Harari é o arauto do apocalipse, que o Elon Musk também, mas a IA é um game changer, é uma mudança. A gente viu esse ano o quanto que ela muda todas as áreas, porque ela muda a forma de a gente fazer, e num nível muito forte na parte de trabalhos do conhecimento. Então, se a gente for, até posso fazer uma comparação aqui, que eu trouxe, uma reflexão que eu trouxe no meu novo livro, deixa eu fazer um jabá aqui, né? Que o livro está bombando, lancei agora no final do ano. Quando a gente fala da revolução industrial, as revoluções industriais anteriores, as mais mecânicas, né, ou mesmo a informacional, a computação, mas não no nível que a gente está agora, cognitiva, ela ajudava a gente como apoio para o cérebro, a gente foi tendo uma mudança muito significativa no sistema de produção mecânico. Então, se você pegar no início do século passado, as pessoas faziam, os artesãos faziam roupa, os artesãos faziam sapatos, os artesãos faziam qualquer coisa que a gente precisasse, né? E o valor estava no produto final, que era o que um artesão colocou naquilo. O que aconteceu? Quando veio a Revolução Industrial, a gente acaba tendo, e a automação especialmente, né, no século passado, a gente acaba tendo produtos finais mais baratos, todos iguais, em grande escala, mas o valor passa para o início da cadeia, em quem está criando patente, quem está criando os processos produtivos, quem está criando tecnologia para que esses processos se tornem melhores, mais eficientes, agreguem mais valor e, portanto, dão mais resultados. O que a gente viu agora com a IA, ela está fazendo exatamente a mesma coisa, né, com os sistemas produtivos cognitivos. Então, se você olhar até o ano passado, o resultado do meu trabalho estava no meu livro, de um artista, num trabalho a arte, de um jornalista, o texto final. Então, você estava misturado com o seu produto final. E aí, a hora que entra uma ferramenta cognitiva que automatiza trabalho intelectual, a gente passa a ter um processo muito parecido, na minha opinião, do que a gente teve no século passado com os sistemas de automação mecânica, agora com automação cognitiva. Então, isso é gigante. A gente desloca o valor da produção cognitiva da ponta, de novo, né, para o início da cadeia. Criatividade, intenção, o prompt, ou seja, formas de produção. E a IA, ela está totalmente imbuída nisso, tanto que a gente viu esse ano a quantidade de evoluções que ela teve em um ano só e quanto que isso impactou em várias áreas. A gente termina o ano com os meus GPTs, com o Gemini, com um monte de novas vertentes acontecendo que tem um potencial gigante de transformar tudo aquilo que a gente faz. Então, a gente deve ter 2024 ainda mais intenso do que a gente teve em 2023. Excelente, minha querida. Vamos dar sequência, então, para algum dos nossos co-hosts. Eu acho que a gente veio com essa abordagem aí, já logicamente dando os insights de tecnologia. Vamos ver como a mente dos nossos seres humaninhos estão preparadas para lidar com tudo isso. Charles Betito, quais são os seus destaques para esse ano? Bom dia a todos, bom dia, Marta. Nossa, que honra, né, tê-la aqui
E pegando um pouquinho da fala da Marta, Grau, olha que interessante, né? Essas buscas do Google aí. O Brasil é um dos países que mais busca sobre ansiedade, em especial nesse último ano, né? Desse relatório do Google também. E de fato, fazendo uma retrospectiva de saúde mental, eu não vou ficar aqui em números de pesquisa, porque isso eu fiz um grande compilado. Eu vou até soltar entre hoje e amanhã, exatamente por conta da nossa retrospectiva. Então, tô terminando um artigo especial que estou escrevendo aqui sobre um compiladaço dessas pesquisas, mas falando a real, a gente realmente está com essa questão da incerteza. Começamos o ano, principalmente no Brasil, né? Uma grande incerteza, principalmente política de governo, embora não tenhamos assim a melhor das situações do mundo, mas de qualquer forma, pelo menos um pouco de certeza a gente tem. O meio do ano ficou um pouquinho melhor, mas ao mesmo tempo a gente vai entrar no ano que vem ainda com muito desafio na questão da saúde mental. Muita coisa vindo da tecnologia, você sabe muito bem, né? A gente fala da nossa agenda emocional, né? O que acontece com as pessoas ali atrás quando vê esse monte de excesso de coisa, né? Excesso de informação sobre IA, realmente a IA, diferente do metaverso no ano passado, está realmente fazendo uma grande transformação na vida das pessoas que sabem usar e deixando um monte de gente um pouco desesperada. A gente mesmo no Trends, né? Eu soltei uma aula que eu dei de IA para o RH, mais para tirar a incerteza dos gestores de RH, está lá no canal do YouTube, para quem não viu, veja que vale a pena. Inclusive, ajudada pelo meu querido amigo Ney Grando. Passou o domingo me ajudando, mandando lá para dar um reforço ali para o conteúdo, né? Mas o que a gente vê é exatamente muito medo. As pessoas, por o medo ele trava, né? Então ela não consegue olhar aquelas tecnologias, acha que não é para ela, que ela não tem capacidade. E aí entra numa espiral de incerteza, a incerteza levando à ansiedade, e a gente vê um monte de problema de saúde mental, parcialmente por isso. A outra coisa, pegando retrospectiva, é o modelo de trabalho. Então, muita gente também voltando para o presencial nesse ano, as empresas exigindo isso e fazendo uma volta um pouco abrupta, né? E se discutindo uma série de coisas, sei lá, que eu acredito seja muito de futuro, por exemplo, semana de trabalho de 4 dias, que não deu certo, tá? Em muitos casos, principalmente aqui no Brasil, e vou falar assim, não deu certo. A pessoa fala, que lindo, é utópico. Não funcionou. E aí, como é que a gente faz essa transição para um novo modelo em que a saúde mental está um pouco mais em voga, né? O bom disso, de toda essa retrospectiva, falando em termos humanos, é que os investimentos das empresas na saúde mental dos colaboradores foi algo que teve um bom payback. Então, eles sentiram isso, não só o tratamento da doença, mas, obviamente, poder falar do assunto. Então, muita gente que estava no processo de ansiedade, que estava com estresse e burnout, que não podia falar por questão de tabu, ou não se sentia seguro ou segura, começou a poder falar. E só de fazer isso já ajuda a gente a tratar. E, pessoal, independente de IA, tecnologia, o que quer que seja, transformação digital, a gente precisa cuidar do humano, porque senão não vai ter quem invente, consuma, use ou melhore o mundo com essas ferramentas. Porque, no fundo, tecnologia é ferramenta, mas é para a gente tornar a sociedade e a nossa vida um pouco melhor. Não estamos conseguindo fazer isso ainda, mas eu acredito que em 2024 teremos algumas mudanças interessantes aí, e a gente pode começar a fazer. De novo, veja o artigo que eu vou soltar, porque eu vou dar algumas respostas nesse lado, totalmente fora da caixa. E também, aproveitando que estou aqui, Renato, de novo, peço que quem estiver nos vendo aqui, que deixe o like aqui embaixo, comente se precisar, traga as dúvidas, né? A gente quer saber a opinião de quem assiste também, porque é importante para a gente. E se inscreva no canal ativando o sininho, né? Porque tem muito conteúdo legal aqui. Excelente, meu amigo mestre Charles. É isso aí, eu já quis fazer o link para você, porque realmente a gente precisa dar uma atenção muito especial à nossa mente. E eu sei que um dos nossos co-hosts, que sempre abre a sua gaveta e traz dicas boas para a gente se divertir, com dicas de filmes e tudo isso, é a Ale Uehara. Ale, deste mundo dos filmes, da inovação, dos gadgets que estão naquela sua gaveta infinita, o que você traz para a gente hoje de 2023? Fala, Renato, bom dia a todas, todos. Só lembrar, né? Então eu faço a autodescrição, agora estou sempre lembrando. Então, sou Alexandre Uehara, tenho cabelos pretos curtos, olhos puxados, já que eu sou, né, descendente de japonês, bigode, uma barbinha. Estou vestido com uma camiseta rosa e um fundo falso.
Eu vou trazer aqui a minha retrospectiva. Primeiro, assim, os números, né? Acho que é interessante saber também. Esse ano, para mim, foi muito, muito intenso. Foram 13 cidades diferentes que eu visitei, né, a trabalho, sendo com 42 palestras, impactando aí várias empresas, entre elas Vale, Nestlé, Ambev, muitos treinamentos também, foram 34 treinamentos, com algumas empresas aqui, Banesh, Mafre, Seguros Unimed, Copas Tour, DPSP, sempre focado nessa questão de inovação corporativa. Além disso, né, e assim, somando, foram mais de 30 empresas impactadas. Além disso, né, tem o meu lado de dar aula, foram 95 aulas, entre algumas empresas que eu dei aula, Banco do Brasil, Bradesco, PwC, Cielo, entre outras também. Tive uma felicidade de receber, né, estar indicado nos 3 melhores mentores de startup com mais de 180 horas pro bono que eu dei para o mercado. Várias premiações, banca de avaliação de premiações, entre elas o Prêmio Inovativos, que a gente comentou aqui no Trends News, Banking Transformation, Startup World Cup, Prêmio Educador Transformador, e aparecendo também em algumas mídias e entrevistas para a Band, para o canal do Sebrae. E outra coisa também que eu quero comentar aqui, foram 24 podcasts que eu gravei, tendo que dá para somar ainda mais 26 capítulos do Trends News que eu gravei. Então foram, aqui, né, somando tudo, 50 podcasts que eu gravei. E uma delas que eu quero destacar aqui, já que o Renato Grau falou sobre filmes, teve uma que eu gravei, que eu já contei aqui, que foi para um podcast de filmes. Todos os outros sobre inovação corporativa, né, trabalhando muito com cultura e processo de inovação, mas 2 capítulos que eu gravei para um podcast de cinema. E aí, pegando também o gancho que a Marta comentou sobre o Google, né, também trouxe aqui na nossa retrospectiva quais os filmes mais buscados no Google. Esse estudo foi feito mais focado nos Estados Unidos, mas os 5 filmes mais procurados no Google em 2023 foram Barbie, Oppenheimer, que os dois que a gente comentou bastante aqui no Trends News, inclusive no episódio 90, pessoal, anotem, a gente falou muito sobre isso. Terceiro lugar, Som da Liberdade. Quarto, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, apesar de não ser desse ano, do ano passado, mas foi muito comentado por causa do Oscar, e Guardiões da Galáxia, volume 3. No Just Watch, foram os 5 maiores produções mais populares, aí sim, no Brasil, foi Barbie, Avatar, Oppenheimer, John Wick e Guardiões da Galáxia, volume 3. No meu caso aqui, não querendo enviesar, e não é na ordem, tá? Os meus 5 preferidos do ano foi Super Mario Bros, Guardiões da Galáxia novamente, John Wick, Babylon, que eu adorei, e Missão Impossível. Sobre seriados mais populares do Google em 2023, The Last of Us, Loki, Wandinha, Rainha Charlotte e The Witcher. Ponto de destaque, número 6 dessa lista, Friends, né, que a gente soube aí de tudo que aconteceu com o nosso querido ator. Just Watch, os mais populares foram Wandinha, The Last of Us, Loki, um que eu adoro, para mim sempre está entre os melhores, Rick and Morty e Attack of Titans. Então esses foram os 5 maiores também seriados. No meu caso, 5, Severance, Generation V, Gen V, Riding Unicorn, que a gente chegou a comentar também aqui no Trends News, The Last of Us e One Piece, tá? Esses foram os meus 5 aqui desse ano. Vamos ver se muda também, né? No final do ano dá para assistir mais alguma coisa. Mas eu quero dar o último destaque também, que tanto The Last of Us foi comentado no nosso Trends News no episódio 67, e Loki, que está na terceiro lugar, foi comentado também no episódio 86. Então, assim, muita coisa do que foi falado a gente comentou também aqui no Trends News, e acho que o último recado, não assistam só esse nosso Trends News retrospectiva, mas voltem também, aproveitem, tem muita coisa legal, muita coisa que a gente falou, muita coisa da retrospectiva que foi comentado o ano inteiro, não é à toa que tem muita gente boa aqui dentro do Trends News. Obrigado, Renato, por esse ano. Ale, o pessoal aqui, nossos co-hosts, perderam a respiração vendo a sua trajetória de 2023 e você está quase no ritmo da Marta Gabriel, mas ainda falta um chãozinho, não é, Marta? Ainda falta um pouquinho para pegar o teu ritmo, não falta? Bem longe da Marta Gabriel, mas esse ano eu gravei um podcast com ela, então, assim, para mim já é um orgulho enorme.
Muito bem. E eu vi, a Marta conduziu um evento brilhante, Medical Growth Summit, esse ano. Ficou o dia inteiro lá, fez as ligações com o Ricardo Amorim, com o futurista médico gringo. E, Martinha, você deu aquelas suas dicas também. Você tem um site com 50 dicas de filmes ou alguma coisa assim, não tem? Faz um link aí para o que o Errara falou. Faço sim, né? Bom, vou começar com a primeira série que todo mundo tem que assistir. Se você não assistiu, você está atrasado 50 anos, que é Star Trek. Star Trek, eu estou revendo todos os Star Treks dos anos 80, todas as discussões tecnológicas e humanas que a gente tem hoje estão em Star Trek lá de trás, tá? Então começa com Star Trek. Mas eu tenho um hot site que eu faço já há uns anos, eu tenho atualizado ano a ano, que é 50 filmes para entender o mundo digital. Na realidade, tem 75, tá, fofos? Então, tem séries, documentários, filmes. E aí eu sempre recomendo, não sei quem assistiu, independente de ser esse ano ou não, Coded Bias, que é sensacional, Privacidade Hackeada, A Era dos Dados, que são documentários, né? Sem contar daí os de ficção, que também ajudam a gente a pensar maravilhosamente bem, como Altered Carbon, que para mim é o Blade Runner do século XXI, a primeira temporada explica muito bem o que tem aqui, mas eu adoro alguns outros também que vão muito além, como Other Life, que é filme também para a gente entender essas realidades uma dentro da outra. Severance, para mim, é perfeito. Adorei esse último filme que todo mundo está falando mal agora, que é O Mundo Depois do sei que lá. Achei fantástico, porque é exatamente isso, é uma reflexão incrível que pode acontecer. O Tudo ao Mesmo Tempo, Todo Lugar, foi fantástico também ano passado, está na lista, mas para entender o mundo digital, quem quiser, é marta.com.br, marta com th.com.br/filmes. E aí você dá uma olhadinha lá, eu dou alguns spoilerzinhos, mas só porque indico cada um dos filmes, porque você deve assistir. Então, eu adoro também, viu, Ale? Todos os horários de voo que eu tenho, na volta, na ida eu vou trabalhando, tá? Mas na volta dos eventos eu venho assistindo alguma coisa para relaxar e assisto as séries de tecnologia. Boa, Martinha. E eu tô assistindo Star Trek Strange New Worlds por sua causa, né? Você me fez assinar Paramount e eu tô lá na segunda temporada, que foi recém-lançada. Estou amando. Vou fazer essa trajetória de recuperar tudo. Afinal de contas, o espaço, a fronteira final, estas são as viagens da nave Estelar Enterprise e sua missão. E vamos que vamos. Marcou a minha infância e agora continua ativo porque você tem outras visões, né? Estão explorando muito bem todos os temas. E como futuristas que nós somos, os filmes de ficção científica sempre são um dos pilares de estudos de futuro que a gente pode avaliar novos cenários. Mas a gente falou desse lado aí de mente e de filmes. Vamos entrar no mundo dos games e da inovação com Charles Schweitzer. Meu querido Charles, o que você traz para a gente hoje de 2023? Bom dia, Renato Grau, bom dia a todo mundo. Que prazer estar aqui com a Marta Gabriel também. Eu só queria começar dizendo o seguinte, Alexandre Uehara, por favor, volte nas suas séries e assista Mean Girls, porque rosa é às quartas, não às sextas. Você está no dia errado da camiseta. Mas vamos lá, vamos falar de 2023. 2023, eu acabei estreando um pouquinho mais para frente. Eu cheguei em fevereiro, porque em janeiro estava em Águas de Lindóia. Inclusive, Renato Grau fez questão de frisar isso lá no nosso episódio 64. E aí, no episódio 64, eu cheguei com a famosa polêmica que está aqui na minha manchete. E esportes é esporte. E isso acabou virando, inclusive, um artigo dentro do MIT. Está disponível para todo mundo ler de forma gratuita. Recomendo a leitura. E foi uma polêmica que foi seguindo ao longo do ano. Esse foi um ano que a gente acompanhou muito de perto a novela entre Microsoft e Activision Blizzard, essa compra. E essa compra foi bastante discutida, bastante escrutinada, inclusive, pelos reguladores lá na Inglaterra. Mas acabou saindo, e quem acabou saindo depois da compra foi o Bob Kotick, que foi notícia durante 2022, praticamente o ano inteiro aqui dentro do Trends News, por conta dos casos de assédio que aconteciam dentro da organização. Então,
a Microsoft, pouco tempo depois de concretizar a compra, afasta o executivo, e hoje a divisão Activision Blizzard é comandada, inclusive, por uma mulher. Bom, 2023 foi mais um ano de cross-mídia e agora também cross-console. Cross-mídia, a gente continuou vendo muita coisa acontecendo do ponto de vista de artistas, pessoas, personalidades entrando para dentro do mundo dos games, fazendo shows, estreando skins e coisas do tipo. O último foi Lewis Hamilton, que a gente deu bastante destaque aqui. Agora, cross-console foi algo que, de fato, trouxe uma surpresa para o mercado, porque a Samsung entrou muito forte nisso. A gente deu essa notícia aqui. Todas as TVs 2020 para frente, de uma certa forma, agora também são consoles. Elas conseguem operar com jogos em cloud, e isso talvez crie uma disrupção aí dentro desse segmento. Bom, esse ano também fica um ano marcado, obviamente, pela inteligência artificial, mas que acabou escondendo um outro hype que a gente falava muito no passado, que era metaverso. E se a gente praticamente não falou de metaverso, cabe aqui sim, na nossa retrospectiva, falar que enterramos o metaverso, porque o time corporativo da Roblox pediu a todo mundo para voltarem presencialmente ao escritório, dizendo categoricamente: o metaverso deu errado, por favor, voltem. Mas agora, nesta última semana, a Microsoft também decidiu enterrar um dos projetos, que era o Windows Mixed Reality. Então, a gente vê aí, de fato, essa tendência cada vez mais minguando. Não podemos deixar de terminar o ano falando talvez sobre uma das matérias que mais foi impactantes no mundo e ganhou, inclusive, destaque entre as invenções, as inovações de 2023, que foi o novo controle da Sony para o PlayStation, aquele controle que permite maior diversidade de players. Então ele é feito para pessoas com deficiência poderem jogar na sua plenitude qualquer jogo de PlayStation. Ele é absolutamente configurável, inclusive do ponto de vista de onde os botões vão ficar. Então mereceu um prêmio de design bastante importante. E aí, para finalizar, trazendo aqui, né, que se 2022 a gente acompanhou a batalha entre Apple e Epic com vitória da Apple, a gente termina o ano na batalha entre Google e Epic com vitória da Epic. Mas a gente só vai ver os desdobramentos de fato e o que isso realmente significa do ponto de vista das App Stores, principalmente da App Store dentro do Android, no ano que vem. Então fica com a gente aqui no Trends News. Siga a recomendação de Charles Betito para ativar o sininho, dar o seu like e compartilhar esse vídeo com a sua rede. Eu fico por aqui, Renato. Boa, Charles Schweitzer. Lembrando que a gente tem que agradecer. Eu e o Charles estivemos mais uma vez na gravação do nosso podcast cada vez mais co-irmão PPT Não Compila. Estivemos no estúdio, eu, Charles e o El, nosso host. Seremos o primeiro episódio de 2024 do PPT Não Compila e já alinhamos uma coparticipação. Vamos fazer um Trends News Talks, mais PPT Não Compila, com um tema super legal, com uma convidada super especial. Fiquem ligados e, como a galera falou, acompanhem a gente nas nossas redes. E o Charles falou um monte de questões relacionadas à inovação, tal. Tem o viés dos games, sem dúvida alguma, mas também tem inovação no mundo do empreendedorismo feminino. A nossa querida Nai Correia sempre traz boas notícias movidas a pão de queijo e cafezinho. Oi, Nai! E aí, tudo bem com você? Oi, pessoal, tudo bem? Delícia estar aqui nessa última edição. Eu fiz exatamente o seguinte, eu peguei as previsões que eu tinha trazido no primeiro episódio aqui do Trends News para inovação corporativa e eu trouxe um apanhado do que realmente aconteceu ou não aconteceu, né? Então, uma das coisas que os especialistas falavam é da evolução da cultura, porque a gente nunca teve tanta ferramenta de inovação, mas tanta cabeça vazia.
E, amigos, as cabeças, não é tanta cabeça vazia, desculpa, é tanta cabeça confusa. E, amigos, elas continuam confusas, porque não só pelo cenário de inovação, mas pelos cenários cada vez mais incertos da economia e sociedade, como a Martinha trouxe aqui. As guerras influenciaram absurdamente, mercados retraídos, empresas inconcordadas, enfim, vários cenários que fizeram as corporações repensarem, inclusive, nos seus modelos de inovação. E lá, nesse momento, a gente falava em the first learning e não the first fast, e eu digo que agora é the first learning fast, né? Então, cada vez mais a gente tem que colocar a inovação no centro, mas de uma forma muito mais estratégica, né? E esse é o segundo assunto que a gente tinha trazido ali no início do ano, a importância da gente fazer um planejamento estratégico de inovação cada vez mais estratégico, né? E a frase do início do ano era: acabou o palco da inovação, o teatro de parecer sexy. Na verdade, o teatro ainda continua, os palcos, né, ainda continuam sexy, mas o próprio ecossistema tem discutido muito sobre os modelos existentes que as corporações têm usado para fazer suas inovações, e tem muita discussão sobre eficiência e inovação estratégica. As empresas, boards, estão cada vez mais cobrando isso, e não é mais sobre quantos testes eu farei, mas sobre quais testes eu trarei para dentro da minha companhia. Ou seja, não dá mais para ser improdutivo com inovação, né? Menos programas cosméticos e mais aqueles que mudam o core. Então, isso se validou um pouco aí durante a jornada. Em relação às novas techs, acho que o Charles trouxe aí, né? Cuidado com o comportamento de manada, como o metaverso. De fato, o comportamento de manada se repete, mas com outro tema, que é a inteligência artificial, mas com também muitas outras perspectivas, porque são tecnologias totalmente diferentes, e nem precisa... Vai ter vários especialistas aqui falando para a gente, mas o que as corps fizeram, né? Elas tiveram muito mais cuidado por parte da corporação, por um motivo muito óbvio, que é a segurança de dados, né? E a corporativa efetivamente precisa ser governada. Então, várias corporações implantando várias soluções, mas governadas ali principalmente pelas áreas de dados. Outro trend era a captura de adjacências na evolução dos ecossistemas corporativos, e indiscutivelmente isso foi um caminho das corporações, e não só das corporações, foi um caminho também das big techs, que entenderam que a gente não deve apenas ser um fornecedor de solução de corporação, mas agregar como alguém que cria junto as soluções. Então, a gente tem visto muitas big techs, inclusive, criando seus próprios labs de inovação para criar soluções juntos com grandes corpos. Vem Corporate Venture Building como, né, a criação de novos negócios utilizando a força dos colaboradores como uma grande tendência para 2023. Essa jornada realmente ela começou forte, mas ela é lenta, né? Porque não é fácil, a gente tem um conflito com o negócio, mentalidade para fazer tudo grande do negócio. Enfim, precisa ainda amadurecer bastante, não é fácil fazer Corporate Venture Building. Ao mesmo tempo, a gente trouxe a tendência do amadurecimento do intraempreendedorismo. E eu até diria que as empresas não estão maduras para o intraempreendedorismo, mas elas estão ainda engatinhando, mas pelo menos começou um modelo maior de reconhecimento das inovações que vêm de dentro de casa, né? Então, de quem vive realmente o problema com o cliente, né? Mas tem muita pista aqui ainda, porque efetivamente as corps elas despertam aos poucos para essas transformações e acabam ainda tratando esses programas de intraempreendedorismo como caixinhas de ideias. Socorro, né, gente? Não é sobre isso. Outra tendência que a gente falou ainda envolvendo corpos e o ecossistema de inovação é sobre a desglamorização das startups. De fato, isso aconteceu por conta de menor escassez de capital, e eu vou encerrar aqui daqui a pouco falando sobre isso,
A previsão era as startups terem um ciclo maior de maturidade, por conta de caixa, ter uma gestão melhor. Isso, de fato, aconteceu, mas, de verdade, eu ainda me surpreendo muito com a quantidade de startups que nascem e morrem todos os dias no nosso ecossistema. E aí, falando dos VCs e CVCs, para encerrar, eu trago um dado que também validou o que a gente trouxe aqui no início do ano, né? Que era um período de de investimento mais curto, né? Para VCs, feito por VCs e CVCs. Então, eu fecho com um estudo da Venture Pulse do terceiro trimestre de 2023, que apontou realmente que o investimento global em Venture Capital caiu para o nível mais baixo pelo 16º trimestre consecutivo. Então, esse desaquecimento, obviamente, tem pressão pelas incertezas econômicas que a gente já falou aqui. Globalmente, as startups focadas em inteligência artificial continuam a atrair mais atenção dos investidores, além de empresas de energia, veículo elétrico e tecnologia limpa. E aí, só para finalizar, amigos, sem querer e assim de forma subliminar, ao longo do Trends desse ano, eu fui buscando também soluções de startups, né, de business, que trouxessem impacto para a gente como mundo, não só como negócio, né? E foi muito legal. Eu fiz um apanhadão aqui de notícias e vou só citar algumas aqui que aquecem o coração quando eu lembro que a gente trouxe aqui no Trends News, como, por exemplo, o aluguel de carros da Localiza, quando ela lançou a autoescola extraordinária para aumentar a inclusão de motoristas com síndrome de Down. Daio Camille, que transformou árvores de natais sustentáveis em compostos para ser vendido em suas lojas, né? Um exemplo de circularidade. A seguradora belga, que cria bancos de playground lúdico para retardar a perda muscular em pessoas com mais de 30 anos. Em Singapura, o primeiro jogo cerebral multilingüe para afastar a demência. Uma startup Lumen da Alemanha que teve parar, né? Está lançando em breve o primeiro edifício de habitação social impresso em 3D na Europa. Otrovin, uma marca de spray nasal que desenvolveu uma solução para despoluir, né, as salas de aulas na Índia, transformando essa poluição em lápis de captura de poluição. E, enfim, foram N notícias aqui, tem umas 15 notícias, pelo menos, de empreendedorismo do bem, né? Aquelas startups que nascem por um bem maior, por um impacto maior na sociedade, não visando apenas lucro, como muitas das startups nascem. Então, eu desejo que em 2024 a gente faça muito mais empreendedorismo do bem e que as empresas também se toquem para isso. Obrigada, Renato. Valeu, querida Nay. E realmente essa tendência das startups com propósito tem crescido muito, tem acompanhado. Acho demais realmente de poder usar o empreendedorismo para ajudar o nosso mundo. Estamos precisando disso. E esse ano a gente fez um Trends News Talks muito legal na cidade de Santa Rita do Sapucaí, no Hacktown. E a gente falou lá para educação, de ter esse EDC antes e depois do ChatGPT, foi muito legal. Mas o que foi legal, a Marta Gabriel falou: vocês estão indo para o Hacktown, você precisa ir no lugar e conversar com uma pessoa. Marta, quem era essa pessoa e como foi a sua visita naquele local? Conte para mim e você apresenta essa pessoa para a galera. Foi na Inatel, é incrível o trabalho que a Inatel faz em Santa Rita. Eu fiz uma palestra lá esse ano e eles fazem laboratórios, além de incubar, né? A pessoa é o presidente da Inatel, que é uma pessoa incrível, ele e todo o time de executivos lá apaixonados pela parte de... Vocês falaram agora de educação, né? Então, a educação misturado com todo o ecossistema da cidade de empreendedorismo. Então, várias pessoas que passaram pela Inatel, elas desenvolveram negócios que estão na própria cidade, então tem todo esse fluxo entre a sustentabilidade local e as estratégias de inovação,
E aí eles, com as startups que estão lá, muitos na área de tecnologia, de telecomunicações, eles têm os laboratórios, eles têm, inclusive, 5G portátil para levar para os lugares, para você fazer testes. Então, assim, é incrível. E eu brinco assim, que o Brasil não conhece o Brasil. As viagens que eu faço para lugares que saem do eixo, Rio, São Paulo, a lateral, né? Todas as grandes capitais que ficam na costa brasileira, quando a gente começa a ir um pouquinho mais para as cidades centrais, tem iniciativas espetaculares que podem ser utilizadas até para contaminar os outros sistemas, né? Então, uma das críticas que a gente tem no Brasil, o Brasil é enorme, é incrível, traz soluções espetaculares, inovadoras em cada espaço, só que você precisa de um sistema operacional país mais eficaz para a gente ter esse cross entre todas essas iniciativas. E você esteve lá, né, Grau? Vocês estiveram lá na Inatel, né? Conversando com o pessoal também? Sim, quem está aí para falar com a gente? Nosso Special VIP Guest, professor Alberti. Ah, que maravilhoso! Eu falei com ele, o vídeo dele autografado, maravilhoso. Ai, ele já é o 4º ou 5º episódio que ele participa aqui, está quase com o pé no nosso quadro fixo, viu, Martinha? Ah, que maravilhoso! Não, e foi incrível, gente. Vocês têm que ir lá ver. Ele tem vários, ele vai falar agora, né? Mas ele tem vários mapas de evolução tecnológica incrível para a gente ver. Eu adoro, né, colocar no visual. Eu fiquei encantadíssima com o laboratório dele lá. Então, assim, que delícia encontrar aqui online, depois de alguns meses, que é onde ter você aqui com a gente, meu queridão. Alberti, seja muito bem-vindo. E é legal você ser elogiado sem a pessoa saber que você está aí, não é, meu amigo? Olha, gente, bom dia a todos e todas. Olha, estou muito feliz, viu, com essa introdução toda. E quero dizer que é uma satisfação estar aqui com vocês novamente. Em especial, né, pela rede aqui, encontrá-las novamente. E a Marta aí, né, a gente recebeu, sim, aí fizemos uma apresentação do laboratório. E é isso, acho que o Inatel ele já tem de longa data essa preocupação de usar a tecnologia para o bem, para fazer a transformação positiva da sociedade. Tem vários casos, né? A gente fez a primeira transmissão de TV digital, fizemos a primeira transmissão de 5G, e estamos desenvolvendo 6G, né? Cidades inteligentes e vários outros projetos. Então, a Inatel tem um projeto social Casa Viva, transformador, né? Eu mesmo fiz uma palestra lá sobre um filme do Jogador Número 1, introduzindo futuros para a criançada aí do 9º ano do ensino fundamental, né? Então, fico muito contente de encontrá-los novamente aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha visão, né, de retrospectiva de 2023 da área de TIC, né, de Tecnologia da Informação e Comunicações. Nesse ano, a gente viu um avanço importante do 5G privativo. A Marta comentou recém, né, de você poder montar um 5G privado onde você quiser. Isso é uma tendência muito forte que estava nas feiras que eu participei esse ano. Juntar isso com novas constelações de satélite. No Brasil estão chegando aí várias novas constelações satelitais de baixo custo, que você pode então equipar uma radiobase dessas e no meio do nada subir uma rede conectada à internet global, né? A abertura dos sistemas, a gente está vendo a quebra dos monolitos, isso está começando pelo Open RAN, que é uma proposta de softwareização, né, de criar um ambiente digital monetizado, né, softwareizado, ou seja, baseado em software, né, para a rede de acesso do 5G, e isso está gerando um efeito de abertura do ecossistema. E eu até estava falando outro dia sobre isso e me veio uma ideia, né? A gente tem as EdTechs, a gente tem as FinTechs, a gente tem várias techs, e a gente pode ver aí o surgimento das 6G Techs. O que seriam as 6G Techs? Seriam empresas, startups e ambientes, né, de desenvolvimento de soluções para o ecossistema 6G, mais aberto do que a gente tem hoje, que é muito monolítico, né? Grandes players só com a bola da vez. A gente tende a ver uma distribuição, uma descentralização disso. E isso está totalmente relacionado ao Web 3.0, né? E está relacionado à monetização digital, que é outra coisa que está vindo muito forte. E a gente já vê a introdução disso no ecossistema de telecomunicações, de Big Data, de cloud e tudo mais. Segurança, né? Sem dúvida.
e aí também blockchain e várias coisas associadas à segurança, inclusive com a entrada da IA, inteligência artificial, na área de cybersecurity, porque a guerra dos ataques vai se tornar AI-based já, né? A maioria dos ataques podem ser alavancados por IA, e a defesa também tem que estar alavancada por IA. Esses dias me perguntaram o que a gente faz, Alberto, para se proteger contra ataques, né, cibernéticos baseados em IA. E a minha resposta é simples: crie sua IA, treine ela e comece a testar, né, as defesas com IA, porque a guerra vai se dar, a guerra cibernética vai continuar, vai se exponencializar, e a defesa também tem que ser baseada em IA, claro. Isso também a gente viu várias coisas nesse sentido, né, de missão crítica com IA, com internet das coisas, com blockchain, nessas redes de comunicação móvel, com satélite. Computação em nuvem, computação na borda, né, computar em qualquer lugar, em network computing é uma tendência que eu nem comentei aqui ainda no Trend News, mas eu vou trazer isso em breve. Você computar em qualquer lugar da rede onde você pode computar e escolher aonde é melhor conforme a necessidade, usando inteligência artificial, né? Isso também é outra coisa que está em desenvolvimento e vai chegar em breve, vai se intensificar, porque já está aí, mas vai se intensificar. Novas realidades, né? Várias coisas estão acontecendo em VR, realidade aumentada. A gente sabe desse hype, né, do metaverso que esfriou, né? E está esfriando de fato. Mas a pesquisa não para e a ciência continua para desenvolver novos equipamentos, né? E daqui a pouco acontece aí uma disrupção que ninguém estava esperando e volta a se falar de metaverso forte. Eu sou um fã do metaverso porque eu acredito que o lugar mais, assim, de maior riqueza, onde a gente vai interagir com IA, vai ser no metaverso. Então, o que falta hoje são bons dispositivos, e isso ainda continua desenvolvendo. Tive recentemente na Finlândia, cheguei ontem, na verdade, de madrugada. Quer dizer, essa madrugada. Lá eu vi muita coisa se falar de hidrogênio, tá? Então, um hype de energia renovável com hidrogênio muito forte, inclusive relacionado isso à indústria 5.0 e relacionado a IoT, né? Como que a gente cria a solução de hidrogênio para a mobilidade urbana, para fábricas, né? Para a indústria. Também estive isso foi na LUT, tá? Em Laperanta. E na capital Helsinki eu visitei a Aalto University, que é líder em inovação e empreendedorismo multi-estratégico. Fiquei impressionado com como eles valorizam understanding by doing, né? Colocar a mão na massa e fazer as coisas dessa forma, né? Então, acho que é isso, sim. Acho que para o ano que vem a gente tem muitos desafios, como a Marta colocou, né? Como a Nai colocou também. Como que a gente pode ser próspero de forma multidimensional? Esse é um desafio que eu acho que está aí. Como que a gente pode ser próspero financeiramente, mas não só isso, pode fazer uma prosperidade mais sustentável em termos ambientais, em termos de valores humanos, né? Cobrir os gaps e tudo mais. É isso, gente. Rapidamente o panorama aí de 2023, pensando um pouquinho em 2024. Marta, esse é o mesmo Alberto que você conheceu lá, com esse monte de conteúdo? Maravilhoso, exatamente, ele mesmo. Não, eu tenho que falar, gente, porque eu fiquei muito feliz com o que ele falou, porque a gente tem que ir além do hype, e a gente continua na pesquisa, o metaverso está aí desde o início da era digital, e aí, ok, o metaverso 3D está tendo desafios, porque ele não tem um ambiente consolidado, mas a gente já teve esses desafios na época do Fundo de Lá, em 2007, 2008, venceu vários dos desafios para agora, e é exatamente isso, a pesquisa continua, a Web3 continua, não tem futuro sem blockchain, sem todas essas tecnologias que estão na base. Então, é uma delícia a música para meus ouvidos, ouvir ele falar isso. E outra coisa muito legal é a parte do hidrogênio. Eu tive, antes da pandemia, na feira de Hannover, na Alemanha, e tinha pavilhões inteiros só com energia. Então, vocês vejam que futurismo é isso, é você enxergar os sinais antes daquilo virar hype, é você entender, inclusive para você reforçar aonde os sinais levam a gente para o melhor e a gente evitar onde os sinais não favorecem, né? Então, é isso. Eu queria só falar o quanto que eu fico empolgada, né? Quando eu vejo, a gente tem que trabalhar além do hype, a gente tem que enxergar, eu acho que a nossa função aqui também, Trends News, é isso. Qual é a notícia e o que tem além do hype na notícia? Muito bom, muito bom. Excelente, e a gente tem um espaço muito grande
no mundo do poder público para as GovTechs trabalharem com tantas oportunidades de tecnologia. E aí eu chamo Felipe, nosso querido especialista nessa área. Felipe, e aí? Vai chegar no mundo Gov tudo isso que a gente está falando? Buenos dias, Graus. Marta, muito bom tê-la aqui, todos os co-hosts, a turma que acompanha a gente também semanalmente. Também gosto muito de trazer para a prática, né? Porque, principalmente aí começando com a questão da IA generativa, logicamente, começo do ano foi um frenesi, né? Todo mundo correndo, sem saber o que acontece dia após dia, vindo novidades, e alguns, né, gestores públicos começaram a usar, de fato, a IA generativa sem entender muito bem o que era aquilo, e aí começa a questão de exposição de dados, e a poeira foi esfriando um pouco, e aí a gente tem alguns casos interessantes também, e aí começa a vir um pouco dessa discussão da nuvem pública, né, na nuvem privada pública, e a Microsoft nos Estados Unidos começou com um modelo, né, com as agências governamentais, tanto federais, estaduais e municipais, né, então uma parceria para desenvolver, para poder utilizar a solução do ChatGPT, mas de uma forma coerente, de uma forma segura. E no Brasil também já começaram algumas iniciativas interessantes, como no caso do TCU, da Petrobras também, e isso já traz aí uma tendência para iniciar o ano com soluções seguras e de forma prática a gente começar a democratizar esse acesso, né? Então, o Alberti conectou um pouco essa questão da cibersegurança e de fato não dá para dissociar isso, e caminha cada vez mais próximo, e vem chegando essa conscientização também na ponta, independente do tamanho do município, né, do órgão público. Nesse ano, essa conscientização de trabalho de infraestrutura tem chegado, tem sido colocado na pauta, né, e não somente ali o lado bonito de cidades inteligentes, aquele lado mais público, mais social. Então, isso acho que é um ponto interessante para dar consistência na evolução dos projetos. E aí, vou trazer um pouco de alguns cortes em relação aos eventos, né? Então, acho que eu considero, dentro desse ecossistema de transformação digital de governo, os GovTech, os eventos um papel extremamente importante. Então, muitos dos co-hosts, nós participamos aí em diversos, e tem ampliado não somente em São Paulo, mas para diversas outras regiões, né? Sul, Nordeste, Sudeste, e acaba sendo um ponto de troca e de conexão, porque, às vezes, no primeiro momento que a gente conversa com um gestor público, tem um pouco daquela casca, né, de não se expor, de não ter aquela informação, e aí quando a gente vai mais a fundo, a gente percebe que grande parte não sabe por onde começar, quais são os caminhos para iniciar um processo consistente de transformação digital em governos, e aí esses eventos acabam propiciando muito essa troca real de projetos, e aí ganha muito tempo, e a gente sai um pouco dessa espuma e vai para a prática, e até porque a gente sabe que a parte inicial de todo o processo ela é muito mais interna e muito menos bonita do que se gostaria, né? A gente traz aí um destaque também, né, para Curitiba. Curitiba foi eleita aí a cidade inteligente, né, número 1 em cidade inteligente no Smart City Expo, realizado em Barcelona. Então, isso aí é um prêmio relevante para o Brasil. Logicamente que acaba colocando o Brasil no mapa de discussão, e a gente tem diversas iniciativas também de municípios menores que vale um destaque, mas é uma conquista que a gente precisa colocar, né, em pauta. Programas de aceleração, então diversos programas dando continuidade, tendo consistência, e aí eu trago um destaque principal para o primeiro programa de aceleração de municípios, realizado pelo Brasil Lab, que também é pioneiro nessa questão de aceleração de startups, mas agora começou o processo de aceleração
de municípios, e eu vejo isso também como uma tendência interessante de suporte para os gestores públicos. Na parte de investimentos em GovTech, também foi um ano importante, então começou ali com a Prova Digital, uma startup que fez aí uma rodada seed de 4 milhões de dólares, então até um marco um pouco para o setor, elevando os cheques e essa questão da seca dos investimentos, então em parceria Castella e Vox Capital. Depois vem ali a Portables também, e agora mais recentemente o fundo KPTL Cedro Capital, né? Fizeram 2 aportes interessantes no Colab e também numa outra startup de cultura, e aí mostra também uma tendência para 2024, né? Porque eles criaram um fundo, foram selecionados pelo BNDES para gerir um fundo focado em GovTech. Então, a gente vai ter grandes investimentos nessa área para o ano de 2024. Falando um pouco sobre certificações ISO, né? Então, São José dos Campos foi o primeiro município a ter a tripla certificação ISO, cidades inteligentes, resilientes e sustentáveis. Então, acho que já traz um marco, e esse ano os municípios menores também começaram a participar. Isso mostra também a maturidade e a disponibilização, né, de se colocar, de se expor e de trabalhar indicadores, trabalhar a questão de governança. Então, Pindamonhangaba também entrou nesse grupo da tripla certificação, outros municípios como Jundiaí, e a gente tem conhecimento de diversos municípios também entrando nesse processo de certificação ISO. E aí, para fechar, agora hoje conclui, né, o processo de consulta pública da Estratégia Nacional de Governo Digital do Governo Federal, né, que vem aí de uma lei de 2021. Então, os gestores, né, passaram nas 5 regiões do Brasil, ouvindo, dialogando, tanto com gestores públicos, iniciativa privada, sociedade civil, para criar um norte, né, um programa que depois vai dando sustentação e compartilhando essa visão na ponta com os municípios. Então, termina hoje essa consulta pública. Quem tiver interesse, vale acessar o site também para dar a sua contribuição no fechamento dessas diretrizes, porque isso também vai servir como base para as próximas ações e projetos aí que a gente vem fortalecendo esse ecossistema. E aí reforça que o Brasil hoje é o segundo país em governo digital do mundo, né? O reconhecimento aí do Banco Mundial. A gente sabe que tem grandes problemas, diversas coisas ainda a serem desenvolvidas, mas a gente tem aí 90% dos serviços públicos, principalmente do governo federal, digitalizados, e aos poucos isso também vai chegando na ponta. Volto para você, Grau, e bom fim de ano a todos. Valeu, Filipão. Muito feliz, né, de ver o mundo do poder público evoluindo também, às vezes aos trancos e barrancos, mas o importante é ir para frente. E vamos sair radicalmente do mundo do governo para o mundo financeiro e cripto com Rafael Veloso. E aí, Rafa, o que aconteceu de destaque esse ano? Bom dia para todo mundo. Mais uma vez, aí o Trends cumpriu a meta, né, que é comentar as inovações, novidades, formas de pensar em diversas áreas aí. E eu aprendi muito com vocês durante esse ano todo. Então, parabéns a todo o time, parabéns também aí, grato a quem acompanha, quem curte o nosso trabalho. Quem puder aí, deixa o like, comenta. Se não quiser comentar, joga um fogo aí no chat aí, que é para estar ajudando aí na rede social o algoritmo entender que para dividir, né, o nosso conteúdo com pessoas aí com perfil parecido de vocês. Vamos lá os destaques da economia, né? Obviamente, estabilidade econômica, aquela impressão de dinheiro sem controle que a gente vem falando, o aumento da dívida americana, que também é criar dinheiro, enfim, refletindo toda essa questão também da inflação, que desde há mais de bastante tempo que a gente vem comentando que ia dar ruim isso daí, está dando, né? Então,
E para remediar a inflação, o governo americano e os outros economias também vêm aumentando as taxas de juros, e o trend aí do ano que vem vai ser tentar controlar isso daí. As taxas de juros estão nesses recordes aí, as inflações também estão em todos esses recordes aí. Outra coisa também que chamou a atenção foi o aquecimento, né? Esse dinheiro que os Estados Unidos criou do nada, né? Ele injetou na economia dele, né? Então aí os amigos do rei se deram bem, obviamente, as big techs aí teve bastante destaque, como vocês comentaram, a Apple, Google, Microsoft, Tesla, Nvidia se deu bem. Mas vamos ver o que vai acontecer aí para o ano que vem. Achei interessante, a Marta comentou, obviamente, sobre as IAs, né, o destaque que teve, e eu vou acrescentar a questão da importância da infraestrutura também, né, e dos semicondutores, e aí teve a Nvidia aí com uma cerejinha do bolo entrando para o clube aí do grupo das empresas de $1 trilhão. Toda essa parte de computação acelerada, computação paralela, fez com que ela teve esse crescimento aí fora do normal. Renato comentou sobre números. 2023 aí, o Artificial Intelligence Market Size para 2023 aí fechou aí com $538 bilhões. Para vocês terem a noção, a previsão aí para 2030 seria de 1,8 a 2 trilhões de dólares. Então a gente vai ver bastante desenvolvimento nessa área de inteligência artificial. A Marta também comentou aí no início sobre a geopolítica, né? A guerra realmente sacudiu bastante a macroeconomia, toda essa instabilidade fica, o que vai acontecer. Isso impactou também no preço das commodities, obviamente na questão também de investimentos. Também eu vi hoje aqui sobre questão de guerra, né? Sobre a questão das IAs. O Albert comentou, reforça também que a questão do desenvolvimento de semicondutores, essa tensão aí toda ali que tem com Taiwan, que é a TSMC, que é o maior fabricante de semicondutor, pode ser que também balance bastante, mas não só o destaque para IA, mas como também para infraestrutura. Não adianta só ter IA se você não tiver infraestrutura para poder estar escalando isso daí. Então, eu vejo um trend também como o pacote como todo. Eu sei que vocês falaram da cadeia inteira, né, mas eu estou só reforçando que a parte de infraestrutura também da computação acelerada, enfim, de todas as features é bem importante. O Charles comentou aí sobre a saúde mental, isso daí eu vi nos reportes, até comentei no último trend sobre os reportes das megas empresas como a BlackRock, a Vanguard, a Fidelity, isso já está no mapa deles, e então todas as empresas vão ter que se adequar. Essas mega gestoras têm ações, né, tem pessoas no board ali que vão estar influenciando a decisão dessas top empresas, então a saúde mental sim veio e vai ficar. O Albert e a Marta também comentaram sobre a transição energética, isso também está nos reportes aí. Então, isso veio bem forte em 2023, essa parte de transição energética, e vai ficar também para 2024. Vamos lá, o mercado cripto. O mercado cripto, o maior destaque foi o interesse do institucional. Eu acho que foi o ano que o institucional mais teve interesse, mais tentou interfacear com o cripto, e está tentando. Uma coisa que reforça aí são os pedidos de ETFs, de spot, né, dessas grandes empresas que o governo americano está segurando, estão querendo comprar o ativo e está oferecendo. Por exemplo, o Itaú já está podendo fazer isso aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos não está regulamentado. E fora os outros instrumentos financeiros criados, por exemplo, a CME, a Bolsa de Chicago, atualmente tem o maior volume financeiro de trade de mercados futuros, nessa Bolsa de Chicago, ou seja, o institucional está com interesse em estar até tradando, né, está negociando cripto devido ali à volatilidade e à liquidez. A Nasdaq também, criando instrumentos financeiros, a SWIFT, que é o sistema de pagamento internacional também, já pensando nisso. A tokenização também é outro trend que o Larry Fink e diversos outros big players, Larry Fink da BlackRock, vem falando que vai ser um trend, e muitas empresas estão trabalhando nessa parte de tokenização, dos RWAs, do Real World Assets, né, que é você pegar o ativo, jogar na blockchain para você poder escalar esses ativos. As pessoas do mundo inteiro vão poder estar comprando, interagindo com esses ativos do mundo real. Na blockchain do Bitcoin, eu achei interessante todo esse movimento dos ordinals, que é você estar criando uma nova entrada, uma nova feature para a blockchain do Bitcoin. Então, o pessoal está colocando NFTs, diversas coisas lá na blockchain do Bitcoin. Isso daí eu achei bem interessante. Renato, eu acho que eu consegui correr aqui, fico por aqui, devolvo para vocês, e se eu não ver mais vocês, Feliz Natal para todo mundo. Muito obrigado. Maravilha, querido Veloso. Correu
e deu insights maravilhosos. Além de tudo, você fez uns links importantes aqui, já está preparado para moderar um dos nossos próximos episódios. Estou gostando de ver. E aí, do mundo financeiro e cripto, vamos para a Web3. Juliano Kimura, o que você traz para a gente de 2023? Já que o destaque Fala, Rê. foi só a ordem de destaque? Com certeza não, com certeza não. Acho que o pessoal, ouvir o pessoal falando antes é muito interessante e a gente teve aí umas provocações. Eu achei muito legal quando a Marta diz que a gente precisa ter menos fofoca de mídia. Cara, achei genial, porque o jornalismo, assim, às vezes eu não sei o que tem na cabeça dos jornalistas, assim, às vezes tem umas notícias assim que a notícia é mais fofoca do que notícia, né? E eu achei isso muito genial, e aí até anotei aqui que assim, a gente precisa ter menos fofoca e mais distribuição de conhecimento, que eu acho que é uma coisa que é a distribuição dos fatos, né? E esse ano, eu acho que assim, a gente não tem como passar batido a IA, e eu tenho um tema que eu tenho falado bastante sobre a cegueira coletiva que a IA vem proporcionando às pessoas. Você vai em todos os eventos e todo mundo está falando de IA. E eu acho que o pessoal não está percebendo uma coisa que é o fator de aceleração que a IA vai proporcionar em todo o mercado. Acho que o fator aceleração é o que é o grande impacto no final das contas. Não é o que será, mas como ele vai ter impacto colateral, né, em todo o mercado, em toda a indústria, né? E acho que assim, hoje a gente fala assim sobre o metaverso, e o metaverso flopou e as coisas aconteceram, e acho que vale lembrar que o metaverso é um conceito, né? É um conceito que ele tem vida, ele pode não estar nos holofortes agora, mas a gente ter um mundo mais imersivo vai ser consequência. Eu acho que assim, quando a gente fala de metaverso acabando, a gente começa a ver que tem o mercado, ele está se encontrando, né? E aí eu faço uma provocação aqui: se o metaverso acabou, por que será que o Meta lançou o MetaQuest 3? Por que a Apple anuncia uma semana depois do MetaQuest 3 o Apple Vision, né? E aí a gente pode até decretar a morte do termo metaverso, mas e aí a Apple lança um novo termo que é internet imersiva, né? Será que ele tirou o tema de foco do metaverso e botou lá o internet imersiva, e ano que vem a gente vai falar mais de internet imersiva do que de metaverso? Mas eu acho que é ok, porque na verdade é tudo a mesma coisa, né? E a gente vai vendo isso acontecer. A gente também teve esse ano, o ano dos lançamentos, né? Acho que o próprio projeto, a gente teve o lançamento do GTA 6, o GTA 6 é meio metaverso, e já se fala, especulando, assim, que a moeda do GTA 6 vai ser uma criptomoeda, e, tipo, se isso acontecer, vai ser muito louco, né? Porque a gente vai ter a moeda do mundo virtual sendo usada no mundo real, e isso é uma possibilidade que remete aí, o Alberto pode comentar, mas, assim, é quando os mundos vão se encontrando, né? O mundo do jogador número 1 começa a sobrepor ao mundo o mundo real, né? O dinheiro que a gente ganha no jogo é o dinheiro que a gente vai comprar pão na padaria, né? E acho que isso vai se tornar real. Eu acho que se eu fosse resumir esse ano, eu acho que esse ano foi o ano dos lançamentos, né? O ano da aceleração, o ano do olha, vamos acordar, né? E acho que o ano que vem vai ser o ano de pré-lançamento, de lançamento para consolidação, né? Porque acredito muito que quando chegar o Drex, supostamente o Drex chega no final de 2024 para começo de 2025. Então, e isso vai começar a ficar mais em evidência. Blockchain, tecnologias de Web3 que não estão no mainstream, eles vão estar sendo preparados para o mainstream. Acredito que a consolidação vai a partir de 2025.
né? E uma das coisas que me marcou esse ano, que eu queria fechar, foi a minha ida para Manaus, e foi emocionante, assim. Eu fui para Campus Party de Manaus, eu dei a palestra sobre cegueira coletiva da IA, e quando eu cheguei lá, tinha uma névoa, uma fumaça muito escura em toda Manaus, e o maior período de seca que Manaus já viu na história, né, dos últimos aí, não sei quantos anos, né? E ver que o rio estava seco é a coisa mais surreal e de cortar o nosso coração. E eu acredito que se a gente não começar a usar a IA de formas inteligentes, realmente inteligentes, e trazendo prosperidade, abundância para as pessoas, eu acredito eu quero acreditar que a IA possa ajudar a resolver esses problemas tão críticos, né? Porque, assim, imagina você chegar num nível de ter que criar poços artesanais em Manaus, no meio do Amazonas, no meio da maior bacia de água doce do planeta, você ter esse tipo de problema, né? E eu acredito num futuro melhor. Pessoal, muito obrigado. Rê, passa a bola de volta para você. E eu repasso para a Marta. Gente, a gente está jogando vôlei aqui, a gente já passa de um para o outro, levanta, corta. Vou pegar a cegueira coletiva da IA. Eu tenho falado bastante também sobre isso, Kimura, porque não é só IA, tá? Quando a gente fala dos hypes e da confusão que as mídias sociais acabam criando, é o efeito Dunning-Kruger on steroids. Eu brinco que a gente está amplificando o viés cognitivo Dunning-Kruger. As pessoas, para quem não procura aí na internet, né, mas para quem não sabe muito sobre uma área e aprendeu só um pouquinho, a pessoa acha que sabe tudo. Então a gente vê um pouquinho do que acontece de geopolítica, a pessoa lê um negocinho ali e começa a palpite em tudo. A IA, que está aí, é uma área complexa pra caramba, está aí já há décadas, a pessoa leu 2, 3 coisinhas e já sabe tudo. Então o Dunning-Kruger, ele faz isso, e é perigosíssimo, tá? Hashtag fica a dica, porque se você pega uma área que você não entende. A cripto foi um exemplo. Um monte de gente que não entendia nada de cripto começa a apostar, né? A diferença de aposta e investidor. Quem investe sabe o que está fazendo, sabe risco. Quem aposta, não. Então, eu brinco que vários dos vieses cognitivos, não é só Dunning-Kruger, tem um outro efeito halo, que você vê uma pessoa que é muito boa numa coisa, e aí, tudo que ela fala, você acha que ela sabe. Ela não sabe, ela é aquela coisa. Então, a gente tem tantos influencers que são bons numa coisa só, mas tudo que eles falam contamina todo o restante. Então, a gente tem vários efeitos, vieses cognitivos que são reforçados por esse ambiente que a gente tem extremamente caótico de informação, né? E, falando isso, vou levantar a bola agora para a maravilhosa Ana Flávia Ribeiro, minha amiga querida, para ela colocar mais fogo ainda no negócio e fazer o jogo ficar mais agitado. Vem, Aninha. Oi, gente. Bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Episódio de final de ano, né? Estava aqui ouvindo atentamente todo mundo e pensando. Antes de mais nada, eu acho que, já que a gente está fazendo recap, eu não vou trazer uma feira de notícia, não. Eu queria deixar um tributo e um reconhecimento aqui para mim, a pessoa que melhor representou o Trends News esse ano, por causa da modéstia, por causa da consistência, por causa da parceria, por não esquecer que não é a respeito da gente, e sim a respeito de quem está ouvindo a gente, pela gentileza, pela educação. Então, Veloso, para mim, você é o Trenders desse ano. Um beijo para você, quero ser que nem você quando eu crescer, e não esquecer que o que importa é menos o meu ego e as minhas realizações, e sim o que a gente pode dar para as pessoas. Então, beijo para você, Veloso, coraçãozaço. A gente está falando muito de inteligência artificial, o Kimura trouxe um troço importantíssimo, que são as mudanças climáticas, e eu queria dizer que, para mim, no recap desse ano, algumas coisas são as que ficaram. A entrada da inteligência artificial generativa trouxe para o primeiríssimo plano uma coisa que a gente esquece, que é o fundamento e a base do ser humano e das nossas realizações, que é a palavra, né? As IAs generativas pegaram a gente porque elas
dialogam conosco, elas conversam conosco. Foi criada uma maneira de haver uma conexão através da palavra, né? Um prompt, a escrita, o verbo. Então, o verbo é uma coisa importantíssima, né? E tudo se modifica a partir do momento em que se pode conversar com um outro ser humano ou uma outra entidade e se construir coisas a partir disso. Então, aproveitando o gancho da palavra, eu vou colocar algumas coisas aqui, algumas observações baseadas não no meu pensamento, mas o que eu li, né? Chega essa época do ano e vários dicionários, várias entidades começam a listar as palavras do ano. Então, entre as candidatas à palavra do ano, cada grupo editorial coloca a sua. Teve o grupo editorial que colocou alucinação. Teve, obviamente, um grupo editorial que colocou inteligência artificial. Teve um outro grupo editorial que colocou influência, né? Autenticidade. O outro colocou Swifter, né? Por causa da Taylor Swift. Eu acho que outro grupo colocou alteração climática, né? Eu estou com o professor Galloway. Eu acho que a palavra do ano é dinheiro. É dinheiro. E não só dinheiro, é dinheiro e bilionário, né? E mesmo entre dinheiros e bilionários, eu acho, e palavras, né, e inteligências artificiais, a gente está aprendendo a rever o valor das nuances, né? Mark Zuckerberg pegou 1 bilhão e 300 milhões de dólares da pequena fortuna dele, comprou 140 mil metros quadrados no Havaí e está construindo um bunker subterrâneo de não sei quantos andares, a prova do Armagedon, do final do mundo. O apocalipse vai chegar, o cara vai estar lá, feliz da vida. Já o Elon Musk, que muita gente odeia, que também tem mais dinheiro até que o cara, tanto ou mais dinheiro que o cara, aplica o dinheiro dele para levar a gente para fora, né? Então, acho que mesmo entre pessoas que têm tudo para serem odiosas ao cidadão médio, como são os bilionários, acho que a gente tem que valorizar as nuances, né? Então, na minha retrospectiva de 2023, a palavra bilionários e a palavra dinheiro são as mais importantes, e eu gostaria de deixar a palavra nuance em 2024. E nuance é nuance de comportamento, nuance é nuance de ego, nuance é nuance de autoimportância, e tomara que para 2024, junto com nuance, a palavra virtudes volte a ser topo de dicionário. Obrigada, Renato, passo para você. Boa, Aninha. Demais, boas reflexões. Aí a gente faz um fechamento de 2023, sempre deixando assuntos para a galera refletir e conduzir com a gente os temas a partir do ano que vem. E no ano da inteligência artificial, vamos ouvir nosso especialista no assunto, Ney Grando. E aí, cara, o ano foi da sua especialidade, né? Tá no mudo, Ney. Boa. Caramba. Sim, o caramba já tá para ouvir. Eu tô com problema para ligar aqui para sair do mudo. Não, tá funcionando, tá perfeito. Estamos ouvindo. Não estou achando aqui a chave para. Agora você está no modo surdo, Ney. Você ligou o modo. Eu não estou conseguindo. A gente está te ouvindo, Ney. Você que acha que não está nos ouvindo. Ah, tá, tudo bem, beleza. Eu não sabia que você estava me ouvindo, porque aparecia o microfone desligado para mim. Tudo bem. Agora Ô, Ney, aplica uma inteligência artificial aí, meu amigo, por favor. Realmente estou precisando ver esses dias. Olha, cara, eu fiz uma revisão aí, cara. Imagina, durante um ano, quantos artigos a gente tem, né? São mais de 40 artigos que foram conversados no Trend News, onde a gente falou de tanta coisa, né? A gente pode dizer que o ano de 2023 foi o ano de maior avanço tecnológico da humanidade, com destaque na IA generativa, nas aplicações, pelo fato dela ser as suas aplicações se tornarem de acesso público, né? Diversas novidades aconteceram toda semana,
né? E a gente destacou muitas delas aqui no Trends News, né? O ano já começou, né, com uma maior bafafá sobre o ChatGPT e o GPT-3.5, né, como modelo. Já em fevereiro, o Sam Altman comentava sobre as expectativas e especulações do pessoal falando sobre o GPT-4, que ele ia cancelar, sabe, ia 100 trilhões de parâmetros. Ele falou que aquilo era um absurdo total e tal, mas deu já alguns nuances. O MIT, né, nessa época, desenvolveu uma plataforma para ajudar empresas a implantar, monitorar e gerenciar os modelos de aprendizagem de máquina de forma segura e escalável, ou seja, os cientistas lá já estavam preocupados com a expansão e, ao invés de ficarem falando bem ou mal, eles saíram desenvolvendo soluções. E aí eu admiro esse tipo de atitude. Em vez de falar mal das coisas, dá uma solução para o bem, né? O pessoal da Big Think alertou sobre os perigos da manipulação personalizada por meio de sistemas, mencionou as ameaças, né, com relação à capacidade que a IA tem de influenciar os usuários de maneira direcionada por motivos financeiros, políticos ou criminais. Quer dizer, se ela não for bem governada, né, com uma governança de IA, isso pode ser possível, né? Em março, a Microsoft já tinha revelado um modelo chamado Cosmos 1 para trabalhar com imagens, quebra-cabeças visuais, realizar reconhecimento visual de texto, passar em teste de QI, etc., e tal, com uma abordagem multidimensional, que só foi acontecer em seguida com o GPT-4, com o lançamento do GPT-4, que já era, de certa forma, multimodal, porque trabalhava não só texto, mas imagens e vídeos, né? Em abril, a gente pode dizer que houve uma série de conflitos e discussões de facções lá no Vale do Silício, né? Por causa de diversas visões distintas, né? Tem uma turma mais de segurança, outra turma que cuida da segurança de IA, tem algumas opiniões. Tem um pessoal que são os conhecidos como believers, aqueles caras que buscam, acreditam e vão atrás da AGI, né? Que é a inteligência geral, né? Ampliada. E tem os apocalípticos, os doomers, né? Os apocalípticos, que pensam que a IA vai destruir o mundo, e a turma da ética, que sabe, defendendo todas as questões de regulação, de bom uso da IA, etc. e tal. Então, isso se destacou. Então, a gente começou a ter não só a tecnologia em destaque, mas também as questões sociais, econômicas e financeiras decorrentes dessa nova tecnologia no mercado, né? E em maio, por exemplo, a NVIDIA já lançou GPUs mais poderosos, como a A100, e com ênfase em produtos de IA deles, como o M-Universe e Picasso. Daí teve a segunda conferência anual de curas lá no MIT, com mais de 500 participantes, e onde se comentou muito o potencial da IA para equidade no sistema de saúde. Em junho, a CB Insights já lança uma lista de 100 startups notáveis, né, como é que eu posso dizer, essa lista foi dividida por ferramentas de desenvolvimento, ferramentas para fazer inter-relação entre setores e ferramentas para setor específico, ou seja, mais de 100 startups notáveis trabalhando com IA, já lá em junho. O relatório da McKinsey, ainda em junho, mostra uma exploração sobre a questão da explosão da IA generativa, né, onde ela poderia adicionar 2,6 a 4,4 trilhões à economia global. Ou seja, né, e dando ênfase nos setores de alta tecnologia, bancos, educação, produtos farmacêuticos e telecomunicações. Além disso, a gente poderia dizer aqui que
dentro das áreas das empresas que se destacaram, a gente tem vendas, marketing, engenharia de software, operações com clientes e pesquisa em desenvolvimento de produtos. Em julho, a Universidade de Montana apresentou o resultado que está desenvolvendo, onde a IA, de uma pesquisa, onde diz que a IA generativa possui já uma capacidade criativa igual ou superior à humana. Em julho, pesquisadores do MIT concluíram um estudo de impacto da IA generativa, utilizando chatbot assistido por ChatGPT em tarefas como escrita profissional. Eles envolveram 453 profissionais de marketing, redatores e analistas, e os resultados mostraram 40% de redução do tempo necessário para concluir as tarefas e 18% de aumento na qualidade da produção. Um artigo da Nature, da Universidade Ben-Gurion, no Negev, olha até onde estão trabalhando, né? O engenheiro e um auxiliar, e o professor, eles descobriram algumas regras para você identificar 10 emoções sociais nas conversas, né, nas linguagens e nas conversas, né, sendo competência, polidez, confiança, disciplina, cuidado, amabilidade, sucesso, conformidade, decência e lealdade. Em agosto, a IA generativa se destaca no Google, na nuvem, né, com a Google, a Azure e a Amazon fornecendo soluções já de IA generativa em nuvem, né? E no caso, a Amazon lançou uma plataforma chamada Bedrock. A OpenAI lançou também, em agosto, um rastreador na web para aprimorar futuros modelos de ChatGPT, ou seja, um web crawler da vida, para facilitar o trabalho de descobrir coisas para melhorar os seus produtos, seus modelos. A OpenAI expandiu o recurso de instruções personalizadas do ChatGPT para todos os usuários. No Trend News também falei de um artigo sobre tomada de decisão inteligente, relacionando partes como conhecimento, raciocínio e objetivo na aprendizagem por reforço, ou seja, um novo modelo de aprendizagem por reforço que ampliaria ainda mais a capacidade de inteligência da máquina. Outro artigo destacou o desafio de avaliação de grandes modelos de linguagem, como o GPT-4, questiona a interpretação dos resultados que são obtidos em testes. Então, eles colocam que teste projetado para humano não é adequado para avaliar a máquina. Então, precisariam existir testes mais específicos para fazer a avaliação de inteligência de máquina. Em setembro, a Intel expandiu sua presença com aceleradores de IA em data centers e também como parte de sua estratégia de integração de uma ampla gama de dispositivos, que ele chamou de IA pervasiva. Ainda em setembro, a Apple lançou o iPhone 15 com foco em IA intuitiva, em contraste com os recursos de IA generativa, e com um novo processador A17 e com o iOS 17, trazendo serviços adicionais alimentados por IA. O estudo do MIT destaca a eficácia da colaboração entre vários modelos de inteligência artificial para melhorar o raciocínio e a previsão factual em grandes modelos de linguagem. Temos também um filme chamado O Criador, que foi lançado e que fala de uma relação de humano e a IA de uma forma diferente, um futuro distópico, onde a IA, ao invés de destruir a humanidade, passa a ajudar a humanidade a evitar a destruição. Em outubro, os usuários da Uber em Phoenix começam a chamar veículos autônomos da Waymo. Isso foi muito interessante. Em novembro, o lançamento da música dos Beatles, lançada Now and Then, intitulada Now and Then, foi possível graças à inteligência artificial. Tá? A OpenAI começou já, ainda em novembro, a construir o ChatGPT-5, seu modelo de próxima geração, e o Sam Altman, numa entrevista, acabou comentando sobre o poder de superinteligência que ela poderia ter, desde que financiada adequadamente pela Microsoft e outras
e outros investidores, né? Aí a gente tem toda aquela história, né, da demissão do Sam Altman e tudo que aconteceu. E para finalizar, eu acho que aqui com a pepita de ouro, em dezembro, Sundar Pichai, CEO da Google, da Alphabet, apresentou o Gemini, o maior e mais avançado modelo de IA da empresa até agora, destacando o potencial transformador da inteligência artificial e por ser um modelo extremamente capaz, né, é um multimodelo, né, um modelo, um macromodelo, um supermodelo. E é muito interessante, eu coloquei, inclusive, a maioria desses artigos que eu comentei aqui no meu LinkedIn, tá, como artigos ou como postagem. Retorno para você, Renato, eu acredito que o ano 2024 vai ser mais louco ainda, cara. O que você me diz? É realmente super retrospectiva, dá vontade de pegar e repassar tudo que você falou e fazer aquela linha do tempo de 2023. Muito bom, Ney. E vamos sair do mundo da IA, realmente, né, cada vez mais louco, para o mundo da biotecnologia. E a Aninha lembrou muito bem do Veloso, ganhou o troféu de melhor trender. E o troféu revelação vai para Paulo Muniz, que caiu com uma luva aqui no Trends News, nosso querido co-host. O que você traz para a gente referente a este ano que passou, que marcou a sua entrada no Trends News? Bom, não poderia deixar de falar justamente da minha entrada, que faz mais ou menos uns 5 meses, e entrar nesse universo que eu tenho aprendido muito com todos vocês. Eu acho que a parte do conhecimento vocacional, ela não é nada se a gente não consegue acoplar outros tipos de conhecimentos que estão para fora do nosso eixo. E é justamente isso que eu pude obter com vocês aqui. E dando sequência a esse exercício retrospectivo, porque eu acho que a necessidade da gente fazer uma retrospectiva é uma necessidade da gente conseguir condensar o que nos moveu, o que nos levou a esse estado de coisas que nós estamos aqui nesse ano. E eu diria que, do ponto de vista biotecnológico, acoplando a biotecnologia a todo esse contexto mais geral, e principalmente nesse exercício de análise daquilo que eu trouxe, eu poderia resumir em 2 palavras. A primeira seria modularidade e a segunda ciborguismo. E eu acho que esses 2 conceitos, eles vêm de encontro ao medo que nós temos em relação à ascensão das IAs, obviamente, porque a gente não pode deixar de falar sobre isso, mas é sobre a obsolescência do humano, e muito do que foi feito em biotech, ele está relacionado com esse apagamento de limites que envolve o corpo, o orgânico e o inorgânico. A gente estava falando ao longo do ano de plataformas de quimerismo, de xenotransplantes e órgãos, tanto para preservação quanto de trocas de órgãos interespécies. A gente falou de notícias que envolviam xenotransplantes entre porcos e macacos, que foram bem-sucedidos até então, que precisam ainda de diversos processos de aprimoramento. A gente falou sobre órgãos extracorpóreos, tanto do ponto de vista biônico, quanto do ponto de vista organoide. Então, isso vem ao encontro também da necessidade de se estabelecer, do ponto de vista reprodutivo, por exemplo, a prescindir do útero, ou até mesmo da mulheridade para se gerar uma vida. A gente está falando de provas de conceitos que não estão ainda bem estabelecidas, mas que demonstram uma certa quebra radical do que significa ser humano. A gente está falando de uma quebra radical também do conceito de nascimento, em função do que a gente falou. A gente está falando do ponto de vista da genética e da biologia molecular, sobre a maturação e a diversificação de plataformas de edição gênica. A gente falou muito sobre o CRISPR, não é novidade, mas a gente também tem que falar que foi descoberta uma família nova de sistemas de edição gênica
que ainda precisam ser estudados, precisam ser aprimorados, mas que já demonstram um grau de eficiência no que diz respeito àquilo que a gente precisa alcançar em termos de segurança e de biossegurança, para que a gente possa realmente gerar uma disrupção no que diz respeito a terapias de edição gênica. Independente disso, esse ano também tivemos a primeira terapia de edição gênica aprovada no mundo pelo Reino Unido, o que demonstra que a prática ela já não só bateu na porta, como ela já entrou com os 2 pés na sala. O que, por fim, a gente pode citar, e falando sobre esse conceito de modularidade e ciborguismo, é o que, na minha opinião, é a prova de conceito biotecnológico mais em voga esse ano, que foi a utilização dos medicamentos de tratamento à obesidade de terceira geração, como Mounjaro e como Ozempic. A gente está falando de um impacto bilionário no que diz respeito a consumo de alimentos. Existem estudos demonstrando que é previsto para o primeiro trimestre de 2024 uma redução geral dos alimentos por conta do grau massivo de utilização de pessoas que estão fazendo o tratamento com esses medicamentos e a sua redução no consumo de alimentos. Então, o exercício que fica aqui, tentando não só sintetizar os Trend News da biotech, mas também articular esse Trend News biotech com o que foi dito anteriormente pelos demais co-hosts, o que a gente faz com o medo que a gente está tendo de nos tornarmos inúteis perante a ascensão da IA, como que essa intersubjetividade coletiva ela alça e ela orienta as nossas práticas de pesquisa, de inovação e tecnologia, e o que isso significa para a gente, não só para o ano de 2024, mas o que significa para a gente como psique coletiva, como civilização para os demais anos. É sobre isso. Muito obrigado. E até o ano que vem, todos vocês aí, para essa nova empreitada aí do ano de 2024 com Trend News. Tá mudo, Renato. Renato tá mudo. Martinha, você viu que revelação é essa para o nosso time, o Paulo Muniz? Muito bom. Muito, muito bom. Adorei. Estão me ouvindo? Eu não estou vendo. Estou aqui. Sim. Então, adorei. É muito legal, porque, Paulo, é uma adição muito importante, porque a gente está falando muito de IA, né? Mas eu tenho falado, gente, tem uma outra área paralela com a IA, que, aliás, junto com a IA, é tão poderosa quanto, né? E que tem, assim, um potencial de criar maravilhas ou de causar catástrofes ecológicas, né? E é muito legal falar de CRISPR e outras metodologias e da incerteza de como que isso precisa, junto com a IA e outros poderes aí que a gente tem na mão cada vez mais fortes, de a gente achar um caminho, né, para criar coisas melhores, para a gente se sentir melhor, para que a gente consiga ter sustentabilidade. Eu brinco que a nossa grande questão é continuar relevante nesse cenário, sem destruir e tendo uma vida melhor para todos, né? Então, foi uma delícia, que bom você no nosso time. E agora, eu vou passar para outra maravilhosa, que é a Janaína, para falar sobre o mundo agro. Jana, é com você, querida. Oi, pessoal, todos me ouvem? Que bom. Estou fechando hoje, Renato, sua última trender aqui. Sim, a última, mas não menos importante. A Martinha falou de sustentabilidade, tinha que cair no seu colo, né? Não é? Que satisfação fechar aí o Trends desse ano, pessoal. Só pegando o gancho aí do que Marta falou e Renato a respeito do Paulo. Paulo, excelente a sua participação sempre. Eu sou muito suspeita para falar, porque eu sou bióloga, geneticista, então sempre quando você traz essas maravilhas do mundo biotech é sempre muito fantástico, porque eu sempre bato na tecla que inovação ela não é só tecnologia digital, gente, é tecnologia biológica, é tecnologia social, né? Então a gente tem que estar olhando aí para essas várias nuances que cabem dentro do conceito de tecnologia, né? Fechando aqui a nossa
edição, eu vou trazer aqui um rápido retrospecto aí de pontos importantes do mundo agro, né? Como o Renato falou, eu tenho alguns pontos que eu gosto sempre de trazer, né? Eu gosto de trazer uma perspectiva brasileira, né? Porque quando a gente está falando de agro, às vezes diferente de outras áreas da atuação humana, o Brasil ele é referência, ele é early adopter, ele é ditador de tendências no agro, então isso no agro mundial, então isso é importante a gente sempre estar trazendo. Eu gosto sempre de trazer também a questão da sustentabilidade, porque quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala de impacto social, impacto ambiental e impacto econômico, principalmente. Então, vamos lá. 2023 foi marcado, pessoal, aí por safras recordes no Brasil, isso aí vocês devem ter acompanhado, então, tanto a safra quanto a safrinha, a gente está com mais de 300 milhões aí de toneladas que marcaram o ano de 2023, isso movimenta toda uma economia, empregos, enfim, toda uma área muito importante da economia brasileira, lembrando aí que o agro ele corresponde aí a mais de 27% do nosso PIB, né? Então, a gente está falando de muita coisa, então é sempre bom a gente ter um olhar especial aí para essa área de atuação nossa como o Brasil. Um ponto que eu queria trazer, que ficou muito evidente ao longo desse ano, é a questão do impacto das mudanças climáticas. Isso já foi falado várias vezes aqui ao longo do episódio, e quando a gente fala de mudanças climáticas que afetam a agricultura, a gente está falando de um impacto gigantesco, porque quem fala de agro, né, a gente está num ambiente aberto, né, não é dentro de um prédio, é fora, né, então a gente está muito susceptível a tudo quanto são esses efeitos. Então, em 2023, a gente viu aí situações de secas extremas, como foi citado, né, pelo Kimura na Amazônia. A gente teve ondas de calor aí, pelo menos 2 agora nesse segundo semestre, que bateram aí os 40 graus, que levou situações críticas no campo, né? Que traz esse desafio grande para os nossos agricultores, como lidar, né? Isso muda ciclo de plantio, de colheita e tudo mais. A gente teve inundações no sul do país, que também bagunçam toda uma logística de colheita e de plantio, né? Então, a questão que fica isso foi bastante comentado na COP28, agora que aconteceu em Dubai. Como a agricultura desenvolver de uma forma resiliente, né? Como ter soluções tecnológicas que mitiguem, de mitigação e adaptação a essas mudanças climáticas, né? E isso o Brasil, ele dá show em vários sentidos. Então, para citar aqui alguns tops, trends aí que apareceu muito em 2023, né? Agricultura de baixo carbono, então como fazer uma agricultura de baixa emissão de carbono, com uso de sistemas integrados, né? Integração lavoura, pecuária, floresta, plantio direto, uso de biológicos, fiquem atentos, eu falei isso aqui no início do ano, falo de novo, o mercado de bioinsumos no Brasil cresce a olhos, assim, exponencial, a gente está falando de mais de 20% de mercado aumentando por ano, tá? A gente está aí na casa dos 3 bilhões aí, de dinheiro rodando, mas até 2025 as previsões é de mais de 6 bilhões, então a gente está falando de bionematicidas, bionematóides, bioinsumos, tudo que vocês imaginarem, usando o componente biológico na formulação em detrimento do mundo. E aí a gente tem muito a agricultura regenerativa, então todos essas práticas conservacionistas que trazem e revigoram a saúde, principalmente do solo, né, para ele se manter resiliente e produtivo. Então, biológicos é um deles, né, plantio direto, cobertura, plantio de cobertura, enfim, uma série de práticas conservacionistas, e eu gosto sempre de trazer que o Brasil ele é referência, pessoal, em política ambiental, tá? que diz respeito ao agro. Então a gente tem 66% do nosso território ele é protegido, né? A gente tem a nossa vegetação aí protegida, sendo que 25% está dentro das propriedades rurais. Então o nosso produtor está de olho, sim, na questão da sustentabilidade. A gente tem tecnologia de ponta no campo
para aumento de produtividade sem necessidade de expandir área, né? Então, isso é importante. E fiquem de olho aí, isso acontecer bastante em 2023, vai vir forte em 2024. A gente fala muito de mercado de carbono, mas fiquem de olho no mercado da biodiversidade, tá? A gente fala de crédito de carbono, mas está vindo aí os créditos de biodiversidade que já estão sendo operados no Brasil, vários critérios que vão para além do carbono, tá? Envolve pegada hídrica, conservação da biodiversidade, bioeconomia, reflorestamento, pagamento de serviços ambientais. Então, fiquem de olho aí para o que vai na sustentabilidade para além do carbono, tá? E para fechar a parte de tecnologia, pessoal, a gente vê muita tecnologia no campo, né, o produtor adotando, e eu convido aí vocês a conhecerem, e aí trazendo a inovação por meio de startups, que são as agtechs. Foi lançado agora em dezembro de 2023 a nova edição do Radar Agtech, né, como iniciativa aí da Embrapa e mais parceiros para mapeamento do ecossistema de inovação do agro. Então, a gente teve um aumento aí de mais de 14%, das agtechs no país. Então, a gente está atingindo aí quase 2 mil startups que desenvolvem soluções para o agro, que se concentram em soluções antes, dentro e depois da porteira, com uma concentração maior de soluções dentro da porteira e depois da porteira. Então, soluções para aumentar a produtividade do produtor rural dentro da porteira e pós-porteira, principalmente voltados a alimentos inovadores, né, que o Paulo sabe bastante aí, com destaque aí para proteínas cultivadas, né? A gente teve em junho desse ano a liberação aí pelo USDA nos Estados Unidos da comercialização de frango cultivado a partir de células cultivadas, né? E no Brasil também a gente está seguindo pesquisas nessa área. Inteligência artificial atuando muito fortemente no agro, tá? Para aumento de predições, né? E aprendizado de máquina para ajudar os nossos produtores no campo. Internet das coisas e por aí vai, pessoal. Vou ficando por aqui, porque se deixar, eu fico falando eternamente e a gente já precisa terminar. Boa, querida Jana. Você ficar falando eternamente, a gente vai ficar ouvindo eternamente. É muito bom ouvir você, a voz doce, né? Você vai tão devagarzinho e quando você vai extrair é tanta informação que você fala, nossa senhora! Muito bom, a gente falou de muitas tecnologias hoje, do que aconteceu em 2023. Eu queria dar um reforço especial nas questões de cibersegurança, né? A gente falou assim de passagem, mas os ataques, os cyberataques desse ano, eles aumentaram de intensidade e de complexidade. Os ransomware, que só criptografavam os dados, que não é pouca coisa, e exigiam resgate, agora, além de tudo, a galera está ameaçando colocar os dados na Deep Web. Então, o lado bom, né, que questões do lado do bem, de novas ferramentas estão sendo lançadas também, a aplicação de inteligência artificial está ajudando demais nessas novas ferramentas. Então, sempre naquela eterna luta entre o bem e o mal, vamos torcer para o bem ganhar a maior parte das batalhas. Chamo aqui a minha querida Marta para a gente fazer o fechamento final do episódio do ano, dessa retrospectiva. E, Martinha, a palavra está com você. Foi muito bom, Grau, esse episódio especial. Para mim, especialmente, foi maravilhoso reencontrar vocês, né? Infelizmente, não consigo estar em todos, mas eu aprendo muito com todo mundo aqui, especialistas em cada área, né, com conhecimentos profundos, pessoas do bem, porque eu falo que não adianta a gente só ser bom, tem que ser do bem, né? Então, são pessoas boas e do bem, e eu acho que isso é muito importante para a gente ir nesse passo aí da tecnologia e humanidade para a gente fazer o futuro, né? Parabéns para você, que é o nosso host maravilhoso de todos os episódios. Gente, a Aninha fez um tributo para o Veloso, merecidíssimo, e eu tenho que fazer para o Renato, porque o Renato é a espinha dorsal, ele é a respiração, ele coordena todo mundo com uma doçura, puxa a orelha da gente com doçura, quando a gente está deixando de fazer uma coisa ou outra. Então, Renato, gratidão, parceiro, né, de vários anos, gratidão a todo mundo que está aqui. Desejo do meu coração, assim, com toda a honestidade e sinceridade, que a gente encontre com humanidade ano que vem
um caminho sustentável, humano, junto com essa tecnologia incrível que está aí. E acho que vale a pena dar uns spoilers do que vai acontecer no ecossistema Trends News em 2024, né? O que você acha? Então, a gente tem um monte de novidade aí, né? Além do podcast incrível, né? Com esse time maravilhoso. Esse time também está junto com a gente em novos projetos, né, Grau? Que é um MBA, né, com a São Camilo, especificamente mais focado em Smart Health, mas a gente está com o programa executivo, Futures Trends News, onde a gente vai ter Futures Business do Trends News com a nossa participação de todo mundo aqui, para preparar as pessoas do futuro, para preparar todos nós, então continuar o que a gente está fazendo aqui num cenário um pouquinho mais imerso de educação e negócios, né? E para isso também a gente tem, para quem está ouvindo aqui a gente, uma coisa muito bacana que nesse ano a gente pode oferecer, que são esses painéis dentro dos eventos, entrevistando executivos e trazendo a contribuição desse time sensacional que tem aqui. Então, se o foco é mais uma empresa de agro, uma empresa de fintech, cripto, ou discussões mais filosóficas, a entender o que está acontecendo, a gente tem uma variedade gigante aqui, que vai de games, né, Charles, com games e inovação, a gente tem tudo aqui. Então, eu acredito que está todo mundo aqui vendo sinais dos futuros, todo mundo com visões que contribuem para qualquer tipo de negócio. Então, a gente espera que nesse ano a gente possa participar mais de eventos juntos, né? Todos nós juntos, trazendo cada um essa multifaceta aí para completar as visões que a gente precisa. Então, são essas novidades, mais alguma coisa complementar aí, Grau? Não, eu acho que é isso. A gente está muito empolgado com esse projeto aí do MBA em Formação Executiva, realmente, porque a gente, acho que pelo episódio de hoje, fica claro, como a Marta falou, né, as várias competências que a gente tem. Cara, não tem nenhum especialista que não agregue valor, que traga uma mensagem diferente para a gente, diferente e diferenciada. É sempre muito conteúdo. E o que a gente vai fazer? A gente, nas nossas caminhadas corporativas, a gente está vendo que as lideranças das organizações precisam receber esses insights. Então, a gente vai empacotar isso de uma maneira muito interativa. Trends News Podcast vai ser um dos finais de cada um dos cursos, dos módulos, algo muito dinâmico. Eu acho que vale a pena todo mundo ficar conectado. E a gente está muito feliz, né? Acho que os feedbacks que a gente tem pelos comentários aqui nas redes sociais, a gente tem uma amostra de que a gente realmente está conseguindo alcançar aí a mente e os corações das pessoas. Eu acho que a gente fica... Oi, Martinha. Tem até uma coisa, posso falar uma coisa que é muito legal, Grau, que eu acho que contribui muito para que a gente vê aqui no podcast, né? Os ritmos das pessoas diferentes, isso dá uma dinâmica e perspectivas, né, distintas, inclusive momentos diferentes. Tem dia que a gente está mais empolgado, tem dia que a gente está menos, aí a outra pessoa está mais empolgada ou está menos. Então, a gente sempre acaba se desenviesando aqui e fazendo uma mistura bem, bem gostosa. Eu gosto muito de ouvir quando eu não posso participar, eu ouço depois, é sempre uma delícia, né? É isso, então, a gente tem que, aqui eu, Marta Gabriel, esse super grupo de 18 co-hosts especialistas, a gente agradece de coração toda essa comunidade que tem crescido, a possibilidade, inclusive, né, de interagir com a gente, nós todos aí, está aberta nas comunidades que a gente tem, nos grupos de WhatsApp, então quem ainda não fizer parte... venha, busque qualquer um de nós nas redes, a gente passa o link das comunidades, venham interagir com a gente, crescer. Isso que vocês veem aqui, que a gente traz em uma hora e pouco, toda semana, está bombando nas comunidades e grupos temáticos. Então, é inteligência artificial, é varejo, mercado, saúde... a Ana tem o Think Tank, que são as discussões mais profundas, que ela causa mesmo, ela tem espaço para causar lá, a nossa comunidade em geral, que tem sites. Então, está muito rico. Então, a gente, mais uma vez, reforça, inclusive, está aqui a nossa querida Paty. Eu tenho que fazer mais um agradecimento especial, né? A Patrícia, do nosso back-office, essa menina brilhante, que está no nosso coração.
ela tem evoluído demais. Todo esse trabalho que vocês têm vindo por aí, têm visto por aí, é o trabalho da Patrícia. E muito obrigado, Paty. Ela colocou aqui o QR Code para entrar na nossa grande comunidade. Então, ficamos por aqui, né? Desejando a todos, né, Martinha, boas festas, um Natal de muita paz, muita felicidade. Estamos aqui ainda, olha só, com a minha malvada favorita, a nossa, não é mais minha, né? A nossa malvada favorita, a Jana, que andou meio sumida, mas a gente não desiste de você, né? As atividades profissionais a gente sabe que são intensas. O Ney virou novamente empreendedor esse ano aí, também está super sobrecarregado, mas está dedicando. O Kimura, cada hora, traz uma coisa diferente aqui para a gente. Ele, hey, olha isso aqui, olha essa plataforma, cara, é demais, não sei o quê. É isso, continua trazendo, provocando. E a gente... Martinha, você vai chamar o sextou para a gente, para finalizar o sextou do ano, tá bom? Microfones abertos e... Sextou, pessoal! Valeu! Beijos no coração de todos. Tchau, tchau. Beijo, Valeu. beijo, queridos. Tchau, pessoal.